Boa noite, queridos. Estou começando aqui então a gravar a aula sobre músculos do membro inferior. Eu montei de uma maneira bem caprichada, para as imagens terem o nome dos músculos. A gente tem imagens assim esquemáticas, imagens didáticas e fotografias de peças anatômicas. Acho que vai ficar bem legal, vocês vão acompanhar, tá, queridos? Então, evidentemente, os membros inferiores, a musculatura dos membros inferiores é muito importante por estar relacionado ao deslocamento. Nosso deslocamento depende diretamente delas, né? Por isso, então, a gente divide o membro inferior em regiões. Eu vou mostrando por regiões, por partes, onde está essa musculatura e o que ela faz. Vamos olhar? Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, o primeiro músculo que eu quero trazer para vocês é um que eu já comentei em abdômen. É a junção do músculo psoas, que se fixa aqui aos corpos vertebrais, de todas as vértebras lombares e atrás aos processos transversos também. E que vai descendo em direção à pelve, se une ao músculo ilíaco, que é o que recobre a asa do ilíaco por dentro. Os dois passam por baixo do ligamento inguinal, que é esse ligamento aqui, e se unem formando um conjunto chamado de músculo iliopsoas. Iliopsoas, né? Esse P é mudo. E o iliopsoas se insere aqui atrás do fêmur no trocânter menor. Ele, então, é o grande flexor do quadril. A ação desse músculo é flexionar o joelho. Então, levantar o joelho para frente e, portanto, reduzir o ângulo entre o joelho e o tronco. O joelho pode, inclusive, chegar, não o joelho, a coxa, né? Pode, inclusive, chegar a tocar no tronco. Né? Se você fizer uma flexão de quadril bem acentuada, você vai ultrapassar os 90 graus de flexão e vai chegar a tocar a coxa no seu tronco, sem dificuldade alguma, tá, gente? Vamos lá. Então, está aqui a imagem dos dois iliopsoas, bilateralmente. Ó. Ilho sobre o ilíaco, psoas, aderido às vértebras lombares. O conjunto dos dois, músculo ilho, psoas, inserindo no trocânter menor do fêmur. A ação dele é flexão do quadril. Nós sabemos que há duas psoas, o maior e o menor, que vocês já viram na aula anterior, que no fundo os dois funcionam como uma coisa só. O menor é muito menos importante do que o maior. Tá? Então vamos adiante. Então, olhando agora a coxa pela frente, o nome técnico dessa região é a região femoral anterior. Então, quando a gente olha essa região, algumas coisas têm que chamar a atenção, a gente vai perceber logo. Primeiro, que daqui, da espinha ilíaca antero-inferior, parte um músculo em diagonal, que cruza o côndilo femoral por trás e vai se fixar aqui, nesse ponto, ao lado da tuberosidade tibial. A tuberosidade tibial é onde se insere o quadríceps femoral através do tendão patelar, né, que eu comentei muita coisa sobre ele já quando eu falei em joelho. Ao lado dele, olha só, interessante, de um lado e do outro também tem algumas coisas que se fixam. Né? Do lado medial, uma das coisas é esse músculo aqui, que é o músculo sartório. Sartório. Depois nós temos um músculo vertical, que vai aqui da síntese pública para baixo. E vai se inserir lá embaixo também, na mesma região. Então, esses dois músculos acabam servindo para a gente dividir a região anterior da coxa, ou região femoral anterior, em dois compartimentos. Olha só, um que está situado medialmente ao sartório, esse setor aqui, e um lateralmente ao sartório. Esse pequeno músculo que vocês estão vendo aqui, em perfil eu vou explicar o que ele é. Aqui não adianta eu falar que vocês não vão conseguir entender bem. Não é nada de complicado não, porque não está aparecendo. Então, por enquanto, vamos guardar o sartório, o grácil com L, grácil, e aí esse compartimento aqui vai ter a chegada do músculo ilho-psoas, passando embaixo do ligamento inguinal, olha ele aqui. E depois um conjunto de músculos que fica situado aqui nessa região, que vai da linha média em direção ao fêmur. O fêmur é lateral em relação a esses músculos que estão presos aqui no osso do quadril. Então, quando eles se contraem, de forma geral, esses músculos situados aqui medialmente ao fêmur, eles trazem o fêmur para a linha média. São, por isso, adutores do fêmur. Eu vou comentar quais são esses músculos aqui. Tá? E aí, lateralmente ao sartório, que é esse músculo em fita aí diagonal,
situado aqui na região femoral anterior, aí é que nós vemos um músculo famoso que é o quadríceps femoral, com o seu reto femoral, o ventre mais superficial, bem anterior, e também vai se fixar aqui na espinha ilíaca antero-inferior, porque a antero-superior é essa aqui, de onde parte o ligamento inguinal, que vai até o tubérculo púbico. Então, existe a antero-superior e a antero-inferior aqui embaixo, onde outras coisas se fixam, por exemplo, o sartório, por exemplo, esse músculo cujo nome eu não dei, depois eu vou dizer qual é, e, por exemplo, o reto femoral, que é um dos 4 ventres desse grande músculo aqui, chamado de quadríceps femoral, que tem no seu tendão incluído um osso sesamoide chamado patela, e da patela para baixo, ao invés do nome que se dá a continuação direta do tendão, continuar a ser tendão do músculo quadríceps femoral, que tem 4 cabeças, não, da patela em direção à tuberosidade tibial, que é essa tuberosidade anterior aqui, o nome que se dá a esse resto, esse final do tendão, infelizmente, é ligamento patelar, por ir de um osso, a patela, até o outro osso, a tíbia. Então, essa porção final do tendão, já que ele contém o osso sesamoide, ele ficou situado entre 2 ossos, o sesamoide e a tuberosidade tibial, portanto, a tíbia. Esse trecho aqui acaba recebendo o nome, infelizmente, de ligamento patelar, mas na prática, gente, ele é o tendão, ou a continuação, do quadríceps femoral, depois da patela para baixo. Esse músculo que passa à frente do joelho é um potente extensor do joelho. Quando ele se contrai, ele levanta a tíbia, se ela estiver dobrada, né? Faz a tíbia ficar alinhada com o fêmur. Ele é um extensor do joelho, é a função dele. Vamos ver aqui ao lado? Aqui desse lado, o que aconteceu? Foi removido o reto femoral, para a gente ver, então, o vasto medial, o vasto lateral, que são visíveis aqui antes também, o vasto medial, o vasto lateral. Aí o reto femoral, que quando é retirado, permite a gente ver aqui no fundo o vasto intermédio. Então, o quadríceps femoral tem 4 cabeças, que são o vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio e, mais especialmente ao vasto intermédio, aqui, o reto femoral. Todos indo lá para cima, em direção ao fêmur, se fixando no trocânter maior do fêmur, quer dizer, pela frente, né? E não lá atrás, o trocânter é posterior, aqui na frente, na projeção do trocânter maior, mas anteriormente. A única exceção desses 4 ventres, que não se fixa aqui, é o reto femoral, que é o mais longo, que vai se prender, eu já disse para vocês, aqui dá para ver bem ela, na espinha ilíaca antero-inferior. E na antero-superior, quem se prende é o ligamento inguinal. Tá? Então está aqui a antero-superior, espinha ilíaca antero-superior de novo. Aqui não se vê bem a espinha ilíaca antero-inferior, aqui ela aparece bem. Quem está cortado aqui é o tendão do reto femoral e do sartório, né? Os 2 que chegam lá. Tá bem? Muito bom. E aí, medialmente, vocês estão vendo aqui o fêmur, né? Medialmente, o fêmur é um grupo de músculos que, em conjunto, nós vamos chamar de adutores do quadril. Porque olha só a direção de fibra deles, é muito fácil. Vem sempre de medial para lateral se prender no fêmur. Então, quando eles se contraírem, é natural que eles tragam o fêmur para a linha média. Vão fazer o movimento de adução do fêmur, deslocar o fêmur para a linha média. Então, vamos ver quais são esses músculos já já. Tá? Então, o primeiro aqui, relativamente horizontal, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse é o segundo. Vou mostrar o primeiro aqui logo, né? Está aqui na minha frente. O primeiro é o pectíneo, que vem aqui do osso do quadril em direção à parte mais alta do fêmur. Esse é o pectíneo. Abaixo dele está o adutor longo. E aí a gente vai ver medialmente aquele que eu falei, que é bem vertical, que é um músculo grácil, que é um músculo em fita, que também é um adutor no quadril, pela posição dele. Tá? Já o sartório, olha só que interessante, como ele é um músculo em diagonal e que contorna aqui o fêmur por trás, se ele se contrair, ele vai trazer o fêmur para fora, né? Porque a fixação dele na espinha ilíaca antero-superior é lateral, a fixação dele é aqui embaixo, na tuberosidade tibial. Então, ele desloca o fêmur para fora. Ele faz abdução do quadril.
enquanto que todo esse grupo de músculos aqui, situados medialmente ao fêmur, é adutor do quadril. Então, vamos avançar para dar mais detalhes? Então, aqui fica fácil, né? As coisas se repetem. Olha, a primeira camada dos músculos adutores do quadril é dada pelo músculo pectíneo, aí vocês veem direitinho, né, ele saindo daqui ó, do pubis, uma região do pubis chamada de pecten, que é onde ele se fixa, e vindo aqui ó, ao fêmur, logo abaixo do trocânter maior. Então, esse músculo aqui de fibras paralelas é o pectíneo. Aí depois, no mesmo plano, né, na mesma camada do pectíneo, esse aqui, ó, que também vem do pubis, já perto da sínfise, ó, abaixo do tubérculo púbico, tem fibras mais verticalizadas e vai se fixar aqui no terço médio, mais ou menos, do fêmur. Esse é o adutor longo. Então, quando eu tirar esses dois da frente, ó, o pectíneo e o adutor longo, tirei os dois. É o que eu estou vendo aqui desse lado. Aí aparece um músculo que não é adutor, mas que ele aparece aqui, eu vou mostrar, que oclui aquele orifício que existe aqui no osso do quadril, chamado de forame obturado. Pois bem, existe um músculo que oclui o forame obturado aqui por fora, que é chamado de obturador externo, que vai se inserir aqui ó, no trocânter maior lá por trás. Tá? Então aparece o músculo obturador externo, que não é adutor, e aí aparece a última camada dos adutores, que é uma camada só, estão no mesmo plano. Tá? Mas aí, para criar dificuldade para nós, ele é subdividido aqui artificialmente por um sulco que a gente na prática não vê muito, em uma região chamada de adutor curto, ou uma parte, né? Chamada de adutor curto, e todo o restante, ó, tanto essa aqui quanto essa porção toda aqui, ó, de abdutor longo. Então é como se o adutor, eu estava falando abdutor, né? Né? O adutor curto fosse superficial, estivesse por cima do adutor magno. Então, vamos repetir tudo agora, porque eu estou aqui o nome, eu não quero que fique confuso para vocês. A primeira camada aqui, o pectíneo, o adutor longo. Aí a próxima camada tem o adutor curto, e abaixo do adutor curto, ou por baixo dele, ocupando tudo isso aqui, abaixo dele, o adutor magno, que é o assoalho final, a região o plano mais profundo dessa região femoral anterior. Então, o assoalho, o limite da região femoral anterior, é o músculo adutor magno. Repetindo mais uma vez, ó, os adutores são o pectíneo, mais alto, o adutor curto, o adutor longo, abaixo do adutor longo, o adutor curto, que é mais profundo que ele, surpreendentemente, mais profundo que todos, o adutor magno. E aí, se eu tirar o pectíneo e o adutor longo da frente, eu vejo aqui o obturador externo, que não tem nada a ver com adução. Ele serve para obstruir aqui esse forame obturado, vai se fixar aqui em cima, ó, no trocânter maior. Ele tem um braço de alavanca que não é brilhante, mas por um mecanismo complicado ele faz o contrário. Ele aproxima o trocânter maior da linha média, consequentemente afasta a extremidade distal do fêmur da linha média. Então ele faz o oposto. Ele faz esse movimento aqui, aproxima a região da cabeça do quadril e acaba deslocando a região mais próxima ao joelho da linha média. Por isso, ele é um abdutor. Qual é o nome desse músculo? Obturador externo. Tem um que fica por dentro do forame obturado. Vamos continuar vendo aqui. Então, esse é um esquema interessante, ele parece meio confuso, mas não. De um lado aqui, a gente vê o fêmur cortado, quer dizer, a coxa cortada, para perceber que tem 3 compartimentos na coxa. A região, ou o compartimento anterior, que é o compartimento dos extensores do joelho, que vão fazer a extensão do joelho, destaque, né? Absoluto para o quadríceps femoral. Tem aqui, ó, em rosa, um compartimento medial que é dos adutores. Olha eles aqui, ó, todos esses que eu acabei de mostrar antes. Pectíneo, adutor longo, aí por baixo o adutor curto, por baixo o adutor magno. E o grácil, que é vertical, ó, que se posiciona aqui bem medialmente, também é um adutor do quadril. E aqui atrás, ó, nessa cor mais intermediária, o compartimento posterior, os músculos posteriores da coxa, que vão passar por trás do joelho, por isso serão flexores da coxa. E aqui ficou bom para vocês verem, gente, olha só, o reto femoral se fixando aqui na espinha ilíaca antero-inferior. Olha a espinha ilíaca antero-superior aqui, ó, com o ligamento inguinal
partindo até o tubérculo púbico. Estão vendo? Ficou bom, né? E aqui dá para ver também o músculo sartório, aquele que cruza em diagonal, olha ele aqui, cruzando em diagonal a região femoral anterior, ó, se fixando lá em cima também na espinha ilíaca anterosuperior. Então, a anterosuperior é para o sartório e para o sartório, que é esse músculo aqui em diagonal, ó, e para o ligamento inguinal. A espinha ilíaca anteroinferior é para o reto femoral, é para o músculo, ou melhor, como é que eu vou dizer, uma cabeça, vou dizer uma segunda cabeça, estou forçando um pouco, né? Do reto femoral que se insere aqui atrás também, tá? Então, uma parte exatamente sobre a espinha ilíaca anteroinferior, uma outra parte por trás aqui da asa do ilíaco. Não precisa de guardar esse detalhe não, tá, gente? Então, para nós, reto femoral se fixa na espinha ilíaca anteroinferior. Só isso. E o que eu quero dessa imagem, que eu acho bacana, né? Vamos entender que são esses três compartimentos, o anterior, o medial e o posterior. O anterior é extensor do joelho. O medial é adutor do quadril, ó, esses músculos aqui meio apagados. E os de trás, que vocês não estão vendo ainda, são os flexores do joelho, estão lá atrás. Então vamos olhar? Novamente aqui uma imagem destacando só os adutores. É de propósito, tá? Vocês guardarem de tanto ouvir. Então, de novo, vamos lá? O pectíneo, mais alto. Abaixo do pectíneo, o adutor longo. E aí, bem vertical, o grácil. Essa é a camada mais superficial. Vou voltar de propósito, intencionalmente. Então, está aqui a camada do pectíneo, adutor longo e o grácil está faltando aqui, né? Aí, se eu tirar o pectíneo e o adutor longo, vai aparecer o adutor curto, que é esse aqui. E por baixo dele, o adutor magno, que ocupa todo esse assoalho. Ó. O adutor magno, lá embaixo, olha que interessante. Uma parte dele descola do fêmur, né? E gera um tendão aqui, ó, bem visível, né? E esse tendão vai se implantar no côndilo medial do fêmur, numa região que existe ali, que é exatamente para a fixação dele. Né? Existe aqui um acidente anatômico no côndilo medial do fêmur chamado de tubérculo adutor, ou tubérculo do adutor, que é onde se insere o tendão do adutor magno nessa porção dele que se destacou do restante. Mas não muda de nome, não. Ela vai se inserir aqui, no tubérculo dos adutores. Interessante, né? Então, repetindo. Vamos avançar. Tá, então agora uma coisa nova. Estamos olhando aqui o membro inferior lateralmente. A gente viu anteriormente até agora. Vamos olhar lateralmente? Então, lateralmente, o que a gente vai perceber? A musculatura da região femoral anterior, a musculatura da região femoral posterior. E vamos ver aqui uma coisa inesperada, que lateralmente, indo desde a asa do ilíaco até, olha, estou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo, até o lado lateral da tuberosidade tibial, o contrário do lado onde se implantam, se inserem o músculo sartório, o músculo grácil. Lembra que eu mostrei para vocês? Pois é. Lateralmente existe essa banda aqui, ó, de fibras muito resistentes. Como se fosse um grande tendão em fita aqui. Esse grande tendão, que não se chama tendão, é chamado de trato iliotibial. Então, ele é muito importante porque ele é acionado por dois músculos. Olha, esse aqui anterior e, muito indiretamente, esse aqui de trás. O anterior eu quero mostrar agora porque ele só se vê bem em perfil. Então, observem que a tuberosidade, a espinha ilíaca anterosuperior de novo, né? Logo atrás dela, presa a crista do ilíaco, esse músculo chamado de tensor da fáscia lata. Fáscia lata é o nome dado, né, a essa porção mais larga aqui do trato iliotibial, que é como se fosse uma fáscia situada lateralmente, e ela é larga aqui nesse ponto. Por isso que ela é chamada de fáscia lata, a lata de larga, né? Não de lateral. Então, o que ele faz, pessoal? Pensa aqui comigo como é simples. Né? No momento em que as fibras dele se encurtarem, ele vai tracionar esse trato iliotibial, que vem até aqui embaixo, ó, cruza o joelho por trás e se insere ao lado da tuberosidade tibial, do lado lateral. Então, ao contrair aqui em cima o tensor da fáscia lata e tracionar para cima o trato iliotibial, ele vai auxiliar na flexão do joelho, porque o trato iliotibial contorna o côndilo femoral por trás, ó,
e vai se inserir aqui na frente da tíbia. Então, esse trajeto arqueado aqui é que é o pulo do gato. Ó. No momento, então, que essa fita for levantada pela contração do tensor da face lata, o joelho vai sofrer flexão, porque a tíbia vai ser elevada. Tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar outros flexores do joelho muito mais potentes do que o tensor da face lata. Mas aqui eu queria que vocês entendessem uma coisa que muita gente não entende, o que é o trato iliotibial e por que é acionado por um músculo, que é o tensor da face lata, ele é capaz de executar a flexão do joelho. Por causa, vou repetir, guarda isso, ó, dessas fibras arqueadas aqui no final, que por serem arqueadas, passam atrás do côndilo femoral. Por isso que o encurtamento desse trato, ou a tração desse trato iliotibial, faz flexão. Vamos supor que esse trato iliotibial passasse pela frente do côndilo femoral. Se ele passasse pela frente do joelho, por passar pela frente, ele vai fazer a mesma coisa que faz no tendão do quadríceps femoral. Ele seria um extensor do joelho. Tá? Então, são coisas sutis, muitas vezes. Né? A posição do músculo tem um detalhe que muda completamente a função dele. Então, como o trato iliotibial é posterior ao joelho, a sua tração pelo músculo tensor da face lata leva à flexão do joelho. É um músculo agonista? Não, mas é um sinergista, é um que auxilia. Tá? Então, vamos continuar olhando isso aqui. Olhando agora por trás, nós estamos vendo a coxa dividida em uma região mais alta, posterior, chamada de região glútea, que é ocupada pelos músculos ou pela musculatura glútea como um todo. E aqui abaixo há outros músculos potentes que cruzam o joelho por trás e que são, então, em conjunto, chamados de músculos posteriores da coxa. Lembrando que isso é um pouco errado, né? Porque os músculos glúteos também são posteriores da coxa. Mas eles são classicamente, né, descritos dessa forma. Esses posteriores da coxa, a função principal deles é a flexão do joelho. Eles vão do fêmur até a tíbia. Então, ou fíbula, lateralmente, ao se contraírem, vão levar à flexão do joelho, porque eles estão aqui atrás. Tá? Esse é o motivo deles serem flexores do joelho. Então, vamos primeiro dar uma olhada na musculatura da região mais alta aqui. Ó. O primeiro músculo da região glútea, esse bem grande aqui, de fibras paralelas, que se insere no fêmur, numa linha que se continua com o trocânter maior, chamado de linha glútea, né, para recebê-lo, ele também tem uma parte da sua poneurose de inserção que vem para cá, eu já posso falar que vocês sabem o que é isso, encontrar o trato iliotibial. Da mesma maneira, né, que o tensor da face lata, olha ele aqui, ó, visto mal, né, porque só é bem visto de lado, olha só. Então, como tanto o tensor da face lata quanto o glúteo máximo acabam se fixando aqui na face lata e no trato iliotibial lá para baixo. Né? O trato iliotibial é esse conjunto inteiro. Então, esse músculo aqui, que cruza o quadril por trás, se fixa atrás no fêmur, ao se contrair, vai trazer o fêmur para trás, vai fazer a extensão do quadril, porque suas fibras são posteriores ao quadril. Mas, além disso, de maneira muito menos importante, aquelas fibras que atuarem sobre o trato iliotibial, nós já aprendemos isso, né? Da mesma maneira que as do tensor da face lata, todo mundo, quer as fibras do glúteo máximo, que é o nome dele, porque ele é o maior, quer as fibras do tensor da face lata, ao elevarem o trato iliotibial, vão aqui, ó, aqui embaixo no joelho, vão induzir a flexão do joelho por causa desse trajeto arqueado do trato iliotibial por trás dos côndilos femorais, por trás do côndilo lateral do fêmur. Tá? Então, surpreendentemente para muitos que não sabem disso, né, uma das funções do glúteo máximo é a flexão do joelho indiretamente através do trato iliotibial. Mas a função importante mesmo, aquela que vai resultar na prescrição de exercícios lá no treinamento, é a extensão do quadril. Tá? Então, vamos guardar essa. O resto aqui é o diferencial para vocês serem melhores que os outros que não sabem essas coisas. Se eu tirar o músculo glúteo máximo da frente, aí eu vejo aqui o sacro, vejo o osso do quadril, vejo aqui aquela região mais larga, né, que é a asa do ilíaco, e percebo que por fora da asa do ilíaco, numa região chamada de fossa ilíaca posterior, que é a de trás, a da frente é chamada de fossa ilíaca anterior. A da frente, o que tem nela é a chegada do psoas
para se encontrar com o músculo que está exatamente ali dentro, em cima dela, que é o músculo ilíaco. Lembra, né? A junção do psoas com o ilíaco dá origem ao ilio-psoas, que se insere no trocânter menor do fêmur e faz flexão do quadril. Do lado de fora, aí nós vamos encontrar mais dois músculos glúteos. O glúteo médio, que aí foi cortado para mostrar que abaixo dele há o glúteo mínimo. Os dois têm esse formato de leque. Os dois se inserem aqui, ó, no trocânter maior do fêmur por trás. Né? Aí eu vou descendo e vou perceber que existe mais um músculo muito importante para vocês, que vem aqui do sacro, na segunda, terceira e quarta vértebras sacrais, novamente para o trocânter maior. Muita coisa se fixa no trocânter maior. Esse músculo aqui é o piriforme, em forma de pera. Piriforme. Eu vou continuar descendo devagar. Vou dizer que abaixo dele existe como se fosse quase que um tríceps, formado pelo gêmeo superior, pelo gêmeo inferior e pelo obturador interno. Lembra que eu disse? Lá na frente havia o obturador externo e que aqui há o obturador interno. Olha o tendão do obturador interno. Olha aqui o gêmeo superior, aqui o gêmeo inferior, todos indo para o trocânter maior. O gêmeo inferior vem da espinha esquiática, que quando eu mostrei o osso ilíaco para vocês, eu falei que ela existia. O gêmeo inferior não, o gêmeo inferior vem aqui já próximo ao acetábulo, na região do isquio, logo acima aqui da tuberosidade esquiática. E o obturador interno, ele faz o bloqueio, o fechamento do forame obturado pelo lado de dentro. Tá? Bom, então o que eu tenho para dizer sobre essa musculatura? Pensem aqui comigo. Né? Primeiro, todos os músculos aqui vêm de medial para lateral e se fixam muitos aqui no trocânter maior do fêmur. Então imagine aqui comigo, né? No momento que essa musculatura se encortar e pegar o trocânter maior do fêmur, tracionar para cá, ó, nesse sentido, em direção cranial e medial para cima e para dentro, o que vai acontecer? Se o trocânter maior se aproximar, se a epífise proximal, vou generalizar, né, para ficar mais fácil, se aproximar aqui do quadril, a epífise distal lá embaixo vai se afastar. Então, esses músculos, em conjunto, de maneira geral, são abdutores do quadril. Mas aí a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque alguns deles são muito baixos, né? O glúteo médio, o glúteo mínimo, claramente estão acima, né, da articulação do quadril. O piriforme está praticamente no nível da cabeça do fêmur, então ele seria neutro, né, em relação a isso. E os demais, ó, daqui para baixo, por estarem colocados abaixo da cabeça do fêmur, esses mais baixos vão funcionar como adutores. Então, gêmeo superior, inferior, obturador interno e este aqui chamado de quadrado femoral, ó, também vai da tuberosidade esquiática até a crista intertrocantérica, que é atrás do fêmur, claramente ele vai aproximar o fêmur da linha média. Por quê? Aí vocês têm que ter essa visão de raio-x, né? Imaginar que a cabeça do fêmur está aqui. Então, o eixo que vai definir quem vai fazer adução ou abdução passa no centro dessa esfera que é a cabeça do fêmur, onde está a minha seta. Aí eu vou falar, olha para lá, e vocês vão entender. O que estiver acima dessa seta aqui, da seta para cima, vai fazer a abdução do quadril. O que estiver da seta para baixo vai fazer a adução do quadril. E o músculo piriforme, ele é mais ou menos neutro em relação a isso. Tá? Uma outra coisa que e aí eles todos fazem, agora todos mesmo, é, por eles verem de medial para lateral e se inserirem por trás do fêmur, quando eles se contraem, eles ajudam o fêmur a girar para fora, porque eles se inserem aqui atrás, ó, por trás do fêmur. Se eles se inserissem na frente do fêmur, eles fariam o contrário, iam girar o fêmur para frente. Mas como eles se inserem atrás, eles são também rotadores laterais do quadril. Ajudam o quadril a girar para fora. Né? Então vamos repetir o nome? Eu procurei muito essas figuras que tivessem os nomes para vocês. Tá? O glúteo médio, o glúteo mínimo, piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Interessa depois guardar aqui, né? Quando vocês forem trabalhar na prática,
é que essa musculatura ela é capaz de fazer extensão do quadril, o glúteo máximo. E que a musculatura profunda, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora, metade dela faz abdução do quadril, a metade de baixo faz adução, aproxima o quadril da linha média, e todas elas não se inserem por trás da epífise proximal do fêmur, ali na região do trocânter maior, mas por trás, são rotadores laterais do fêmur. Tá? Então, guarda isso, né? Extensão do quadril, rotação medial e lateral do fêmur, abdução e adução do fêmur. É isso que essa musculatura do quadril faz. A única dica, né, para dividir as coisas, todos eles são rotadores laterais. O glúteo máximo é, de fato, né, o verdadeiro extensor do quadril, porque as suas fibras estão situadas mais atrás aqui, ó, sobre o sacro do que lá no fêmur, então vamos trazer o fêmur para trás. E o restante deles vai se dividir em abdutores do quadril, afastando o joelho da linha média. Quem? Do piriforme para cima, os dois glúteos, médio e mínimo. Neutro em relação à adução e abdução, o piriforme. E adutores do quadril, que aproximam o fêmur da linha média, gêmeo superior, gêmeo inferior, no meio dos dois, o obturador interno, e mais abaixo, o quadrado femoral. Tá? Então, olha que interessante, quando a gente anda, pessoal, naquele momento que a gente está com uma perna no ar, por ação da gravidade, essa perna deveria cair, não é? Por que ela não cai na hora que a gente está trocando a passada? Porque, sobretudo, o glúteo médio, mas o mínimo também, aqui ó, desse lado, se contraem, olha aqui onde eles estão, né? Fixando a fossa ilíaca externa por trás do osso do quadril, lá por trás da asa do ilíaco, a cabeça do fêmur, mantendo essa distância aqui, ó, constante, porque senão o lado de lá da pelve ia despencar para baixo quando a gente tirasse o pé do chão, em relação à gravidade. Então, para a pelve não descer muito, ela desce um pouco, né? Para ela não descer mais ainda, quem se contrai, ó, para manter a pelve em posição, é o glúteo médio e o glúteo mínimo. Olha os dois aqui, ó, fazendo isso. Ó. Se eles se contraírem, eles vão tracionar esse lado aqui direito, o osso do quadril da direita, o ilíaco da direita, vão tracionar ele aqui para baixo, e aí a pelve do lado esquerdo vai subir, conforme essa linha em diagonal está mostrando aqui para vocês. Tá? Isso é muito importante na marcha, então. Quando há lesão do glúteo médio, do mínimo, ou do nervo, né, que os mantém funcionando, aí há uma alteração na marcha, resultado da gente perder esse movimento aqui, que seria um movimento de abdução do quadril, que nesse momento aí está sendo usado para manter a pelve relativamente horizontal durante a marcha. Tá? Mas o movimento seria de abdução. Só que agora o fêmur fica parado, é a pelve que se movimenta, se afastando do fêmur para se manter horizontal. Muito bem. Quando eu olho a mesma região, né, tiro o glúteo máximo da frente, corto o glúteo médio, deixo o glúteo mínimo lá embaixo, deixo o piriforme, deixo o gêmeo superior, o gêmeo inferior e o obturador interno, e mais abaixo o quadrado femoral. Eu quero só que a gente perceba aqui que o piriforme, que é neutro, né, não faz adução nem abdução, ele tem mais uma coisa importante. A musculatura que mantém esses músculos todos aqui se contraindo, né? A musculatura não, a inervação, perdão, que mantém esses músculos todos aqui se contraindo, ela parte de cima do piriforme ou de baixo dele. Estão vendo? Está aqui o músculo piriforme, existe um espaço aqui, chamado espaço glúteo superior, onde saem os nervos glúteos superiores, que vão para cá, para os glúteos. Do espaço glúteo inferior, vão os nervos para o glúteo máximo e para o restante aqui, ó, a musculatura profunda da região glútea. E quero destacar esse grande nervo ó, surgindo aqui, também ó, abaixo do músculo piriforme, por isso, do espaço glúteo inferior. Esse grande nervo desce para a coxa e avança por trás de toda a coxa, faz a inervação posterior da coxa, da perna e faz a inervação na planta do pé. Então, é um nervo muito longo, é chamado de nervo isquiático, antigamente chamado de ciático, porque ó, como ele passa aqui perto ó, da tuberosidade isquiática, ó, passa aqui do lado, né? Ele era chamado de nervo ciático, atualmente nervo isquiático. Essa região aqui irregular, ó,
né, com relevo meio cheio de nódulos, né, um relevo grosseiro aqui, é a tuberosidade isquiática, o local onde a gente se apoia quando senta, tá? Eu comento sempre. E aqui é possível ver, ó, o músculo obturador interno bloqueando o forame obturado interno. Tá? Muito bem. Então é por isso que quando a gente vai tomar injeção intramuscular na região glútea, o ideal é usar o quadrante superior lateral, porque não tem nada de muito importante ali. Se tiver que fugir dele por algum motivo, usar o quadrante superior medial, mas evitar os quadrantes inferiores, onde existem muitos nervos, inclusive de onde parte o nervo ciático, tá? Ou isquiático, para usar o termo correto atual. Muito bem. Então, estamos olhando aqui uma região glútea por trás e a coxa por trás. Reposicionando aí os músculos, você já sabe que esse aqui é o glúteo máximo. E já consegue enxergar aqui por baixo, né, vocês já sabem, que essa região aqui ó, da crista ilíaca para baixo é de onde partem os glúteos médio e depois embaixo dele o mínimo. As coisas vão começando a ficar na cabeça da gente, né? E aqueles músculos curtos, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno entre os dois e o quadrado femoral estão escondidos aqui embaixo, não estamos vendo. Então vamos estudar agora o que acontece na coxa propriamente? Então, de propósito, foi atrás, consegui aqui uma figurinha que tem o nome de todos os músculos, o glúteo máximo, e eu vou mostrar nesse aqui, depois eu mostro lá de lá. Então, a coxa, a gente vai separar a região femoral posterior, aquele compartimento muscular de trás, em dois grupos, um medial e um lateral. O grupo lateral é de responsabilidade desse músculo único aqui, que tem duas cabeças, ó. Uma cabeça longa e uma cabeça curta, que a gente olha aqui, né? Tem dificuldade de perceber. Esse músculo aqui, então, tem duas cabeças e que se insere na cabeça da fíbula. Tá? Depois ele sobe, se subdivide, né, em uma cabeça curta e fica aderida ao fêmur, fixada no fêmur. E uma cabeça longa, que vai encontrar lá em cima a tuberosidade isquiática. Lembra aquela região que eu falei que é grosseira, que é nodular, né? Granulada, sobre a qual a gente senta, que inclusive tem um formato de pé de cadeira de balanço também. Ela é meio arqueada, ela é meio convexa, né? É para lá que esse músculo vai, a cabeça longa do bíceps. Se olhar o compartimento medial, ele tem dois músculos também. Ó. Esse aqui mais superficial, que tem um tendão comprido, ó. E por baixo dele, a gente vê desse lado e vê desse lado, um músculo estranho, porque metade dele é fibrosa, ó. E metade é de fibra carnosa. Então, esse aqui mais largo, que está embaixo, é chamado de semimembranoso. Dá para ver muito bem aqui, ó, ele de um lado e do outro, do tendão do mais superficial, que se chama semitendinoso. Então, nós temos, de um lado, dois músculos, semitendinoso, semimembranoso, do outro lado, um músculo só, mas tem duas cabeças, que é o bíceps femoral, que tem o seu tendão fixado na cabeça da fíbula e ele tem uma cabeça curta presa ao fêmur e uma cabeça longa que vai lá para cima para a tuberosidade isquiática. Vamos ver aqui na figura do lado os nomes, ó, glúteo máximo, trato iliotibial, ele mostrando aqui, né? O assoalho, que separa a região femoral anterior da posterior, né? Que é o adutor magno. Aquele músculo que eu disse, ó, que é medial e vertical, que é o grácil. E aí começa a aparecer a musculatura posterior propriamente. Olha só, aqui o semitendinoso, com aquele tendão fininho, comprido, ó. E por baixo dele, ó, nesta região e nessa aqui, ó, aqui e aqui por baixo dele, o semimembranoso. Tá? Esse mais alto aqui não é o semimembranoso, é o adutor magno, volto a dizer, né? Aquele músculo que é o assoalho da região femoral anterior. Né? Separa a região femoral anterior, ou a loja anterior, da região femoral posterior, do compartimento posterior. Tá bem? Ele aparece aqui também, olha só, o adutor magno aqui, aí acaba o adutor magno, quem é esse aqui? O semimembranoso. Quem é esse comprido, aqui em fita e vertical, bem medial, é o grácil. Olha aqui, grácil, semimembranoso. Cadê o semitendinoso? Semitendinoso. E o sartório, que vai aparecer muito mal aqui, que é o músculo da frente. Tá? O adutor magno, que eu queria que vocês vissem também, olha ele aqui. Ó. Então está tudo indicado para vocês encontrarem depois.
sem dificuldade, ó. Adutor magno, tá? Agora, o que a gente fez aqui? Tirou da frente o glúteo máximo, que estava atrapalhando, os glúteos médio e mínimo saíram daqui. Eu preferi até que eles estivessem aqui junto com o piriforme, né, para a gente ficar revendo a musculatura profunda da região glútea, mas não tem problema não. Por quê? Porque o objetivo aqui é mostrar que a cabeça longa do bíceps femoral, olha ela aqui, o semitendinoso e o semimembranoso, que está por baixo dele, ó, por baixo dele aqui. Esse povo todo, todos eles vão se fixar na tuberosidade isquiática. E o adutor magno, aquele adutor mais profundo, que eu falei que é o assoalho da região femoral anterior, a parte mais alta dele também se fixa aqui na tuberosidade isquiática. Agora está dando para ver, eu aproveito para mostrar. Tá? Ficou bem visível, né? E lá embaixo, então, o que acontece? Olha, o bíceps femoral vai se fixar na cabeça da fíbula. O semitendinoso, o semimembranoso, eles fazem aquele arqueamento que eu te expliquei que lateralmente acontecia também. Eles têm um trajeto arqueado para passar à frente do côndilo femoral e se fixar, ó, lá na frente, na tíbia, imediatamente ao lado da tuberosidade tibial. Então, a gente tem duas coisas parecidas. Olha só, esse arqueamento do semimembranoso, do semitendinoso, desse lado, e o arqueamento do tendão do bíceps femoral. E esse aqui, ó, é o mesmo arqueamento que a gente viu em perfil, que o trato iliotibial tem, né? Para intencionalmente passar pela frente dos côndilos femorais e aí se fixar medialmente, o grupo medial, na tíbia, anteriormente, logo ao lado, logo medialmente, logo ao lado da tuberosidade tibial. E o bíceps femoral na cabeça da fíbula. Então, vamos olhar isso aqui e acrescentar o músculo piriforme, que eu disse para vocês que serve de referência, em cima dele o espaço glúteo superior, embaixo o espaço glúteo inferior. E o nervo isquiático descendo aqui, ó, em direção ao joelho. Lembrando então que ele vai inervar toda a musculatura posterior da coxa, significa dizer bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, só. E vai em direção à perna. E os adutores? Quem é que inerva os adutores? Depois eu digo, tá? Vou mostrar para vocês mais tarde. E aqui, pessoal, o que eu quero mostrar? Um perfil do joelho visto medialmente. Eu queria, em algum momento, dizer isso para vocês, que a junção dos músculos sartório com semimembranoso, que é esse aqui, ó, que vai daqui até aqui, e o semitendinoso está por cima, portanto, 3 tendões aqui, ó. Esses 3 tendões formam uma estrutura chamada de pata de ganso. O melhor aqui é ver que esse arranjo, olha, arqueado, passando por trás do côndilo femoral, é que faz com que esse grupo aqui de tendões, ao se contrair, faça a flexão, jogue o fêmur para trás, faça a flexão do joelho. Então, a imagem em perfil é muito melhor que a imagem posterior, para a gente conseguir entender por que eles estão aqui atrás e são flexores do joelho, porque passam por trás da articulação do joelho, embora venham se fixar aqui na tíbia anteriormente, ao lado da tuberosidade tibial. Né? Não estão atrás da tíbia, estão anteriormente. Mas, como eles têm esses tendões todos circundando por trás os côndilos do fêmur e da tíbia, por trás, ao se contraírem, vão fazer flexão do joelho. Tá? Por isso que a musculatura posterior da coxa é a flexura do joelho. Porém, não esqueçam vocês que se ela também se fixa aqui, ó, no osso do quadril, na tuberosidade isquiática, alguma coisa ela vai fazer que ao se contrair. Tá? Então, eu digo para vocês, não tem como vocês adivinharem, né? Pela posição aqui de fibras, como elas se inserem na tuberosidade isquiática, que é por trás do quadril, se olhar em perfil, a tuberosidade isquiática está atrás, tá? Em relação ao acetábulo. A tuberosidade está atrás. Então, por causa disso, eles são também extensores do quadril. Sempre pensar desse jeito, tá, pessoal? Então, tenta ver isso aqui, porque eu não tenho esse perfil agora para mostrar. Mas ó, a cabeça do fêmur, o acetábulo, estão à frente dessa região aqui, que é a tuberosidade isquiática, onde estão fixados os músculos posteriores da coxa.
Então, é por isso que a cabeça longa do bíceps femoral, o semimembranoso e o semitendinoso que se fixam na tuberosidade isquiática, independente do que eles fazem no joelho, que é a flexão do joelho, aqui atrás, como a tuberosidade é mais posterior em comparação ao acetábulo, eles então são extensores do quadril. Então, raciocinar sempre dessa maneira, né? Você pensando em um músculo que vai de um ponto ao outro, sabe onde ele se fixa e compara os pontos de fixação. Vê qual desses pontos está na frente, qual está atrás, qual é medial, qual é lateral, qual é cranial, qual é caudal. E aí vocês descobrem sozinhos a ação do músculo, sem precisar decorar nada disso, porque é tudo muito previsível. Tá? Vão acertar sempre. E aqui como está bonito, gente, só para vocês verem o adutor magnus, que é o assoalho da região femoral anterior, né? Ele é dividido aqui em pedaços, e tem essas falhas, porque através dessas falhas, ramificações da artéria femoral, eu já falei de artéria femoral? Não, para vocês não, perdão, vou falar pelos que vem. Mas a artéria que está passando lá na frente consegue chegar aqui atrás, trazer sangue aqui atrás para a região femoral posterior, atravessando esses orifícios aqui que existe no assoalho que separa, né, a região femoral anterior da posterior. O assoalho é o adutor magno, é aqui que existem esses forames para passar das artérias perfurantes. Curiosidade só, tá? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui nesse momento, né? Entendendo muito bem por que a flexão do joelho, por causa desse arqueamento atrás do côndilo femoral e do côndilo tibial. Isso é feito medialmente por esse conjunto de músculos, sartório, semimembranoso e o semitendinoso, e é feito lateralmente pela cabeça, pelo tendão do músculo bíceps femoral e pelo trato iliotibial. Lembra? O trato iliotibial faz a mesma coisa, igualzinho aqui, ó. A gente viu isso muito bem, só que lateralmente. Quem também lateralmente faz esse trajeto e que favorece, portanto, a ação de flexão do joelho é o tendão do bíceps femoral. Tá? Então, isso aqui é para a gente guardar nessa imagem aqui, para isso que ela serve. Mas vamos descer para a perna? Então, está aqui uma perna vista com a musculatura aqui meio por transparência, né? Aí eu fiz uma montagem e aparece aqui a musculatura. Então, o que nós vimos? O joelho, aproveito para repetir, né? O semitendinoso, que é medial, por baixo dele aqui, ó, o semimembranoso, ó, desse lado ele é mais largo, ó, o tempo todo ele é mais largo, ó, até chegar lá embaixo. E no lado lateral, quem que existe? Com cabeça curta, um sulco sutil aqui, ó, a cabeça longa depois. É o bíceps femoral, preso onde? Na cabeça da fíbula. Aí eu cheguei na perna. Aí quando eu olho a perna, mesmo sem entender nada, eu já percebo logo, né, que tem dois ventres musculares aqui, ó, dois, que se juntam num grande tendão que vai até o tubérculo calcâneo. Mas cada um desses ventres, quando sobe aqui, vai em direção ao joelho e aí, ó, eles se dobram para o lado medial e para o lado lateral. E vão se fixar, não tem como vocês saberem, eu tenho que dizer, nos côndilos femorais. Portanto, acima do joelho. Cruzou o joelho que chegou no fêmur. Esses dois músculos são os dois gastrocnêmios, com o seu ventre medial e o ventre lateral. Então, olha como é ridículo o que eu vou dizer agora. Como eles cruzam o joelho por trás e chegam ao fêmur, então, na articulação do joelho, ao se contrair, eles vão produzir flexão do joelho, eles vão levantar a perna para trás, fletir a perna, na verdade, fletir o joelho. Então, olha que interessante, né? Os grandes flexores do joelho vêm da coxa, cruzam o joelho e se inserem no osso debaixo do joelho, que é a tíbia ou a fíbula. Aqui na perna nós temos o contrário, nós temos os dois gastrocnêmios que cruzam de baixo para cima o joelho e vindos aqui de baixo da perna vão se fixar no osso de cima da articulação do joelho, que é o fêmur, nos côndilos medial e lateral. Mas fazem exatamente a mesma coisa por esse mesmo motivo, por cruzar a articulação por trás. Então, eles são flexores do joelho. São os agonistas? Não, mas são sinergistas. Eles auxiliam, com certeza, o papel do bíceps femoral e do semitendinoso, semimembranoso e o sartório, né, que chegam aqui, fazem aquela pata de ganso, que eu mostrei na imagem anterior, e fazem flexão no joelho. Vamos avançar, então? Já vou falar lá do pé. Se eu cortar os dois gastrocnêmios, aí eu descubro que por baixo deles tem mais um outro músculo, ó,
largo, né, que ocupa praticamente toda a lateral, toda a extensão lateral da perna, que é um técnico, né, desse segmento que fica do joelho para baixo. Como a gente está olhando atrás, é a região posterior da perna, que pode ser chamada também de região tibial posterior, que não é um nome bom, né, porque a fíbula também faz parte da perna, né? Eu acho que fica melhor a região posterior da perna. Mas tibial posterior é anatomicamente considerado correto também, tá, gente? Esse músculo aqui é chamado de sóleo ou solear. Então, esse grande ventre aqui, que é mais achatado e mais largo, se une aos dois gastrocnêmios e um tendão comum, formando, portanto, um tríceps com 3 cabeças. Quais são as cabeças? Os dois gastrocnêmios e o solear. Só que, olhem aqui comigo, o solear ele é mais curto, ele não chega no fêmur. Ele acaba ainda aqui na tíbia, ó, aqui é a separação, ó, daqui para baixo é a tíbia. Então, se ele se insere só aqui na membrana interóssea, na tíbia e na fíbula, chega até a cabeça da fíbula aqui, ó, estão vendo? Aqui é a parte lateral, essa é a cabeça da fíbula. Olha que pergunta idiota, né? Esse músculo que não cruzou o joelho não chegou no fêmur, ele pode ser flexor do joelho? Não, né? Então, o sóleo, que faz parte daquele tríceps, ele não tem nenhuma ação de flexão sobre o joelho, mas os dois gastrocnêmios, que fazem parte do mesmo músculo, essas duas cabeças, os dois gastrocnêmios, são flexores do joelho. Porém, o que esse tríceps faz mesmo, de verdade, já que ele se insere aqui no tubérculo calcâneo, e é um tríceps potente, pensem comigo, se as fibras dele se encurtarem e o joelho estiver estabilizado, o joelho vira ponto fixo, o joelho não mexe. Então, se ele se encurtar, o que ele faz? Levanta do chão o tubérculo calcâneo. Ele é tão potente que ele é capaz de, ao se encurtar, levantar do chão o tubérculo calcâneo. E esse movimento é em que a gente fica na ponta dos pés toda hora, né? Sem pensar nisso, que é aquela alavanca, né? Interresistente, que a gente comentou na aula de articulações, de biomecânica. Esse músculo é o tríceps da perna, qualquer nome eu vou aceitar, tá? Ou tríceps solear, ou tríceps sural, com S também. Solear com S, sural com S. Sural significa perna, tá, gente? Então, existe a região sural posterior, também se diz. Sural anterior. Isso é muito raro usar essa expressão, mas é isso. Porém, tríceps sural é bem famoso. Então, se vocês escreverem tríceps sural, tríceps solear ou tríceps da perna, aceito os 3. O que eu quero mesmo é que vocês saibam que ele é um poderoso flexor plantar, que é um nome ruim, desse movimento em que a gente fica na ponta do pé por elevação do tubérculo calcâneo. E, além disso, os dois gastrocnêmios, já que cruzam o joelho por trás e chegam até o fêmur, conseguem também atuar sobre o joelho. E são flexores não agonistas, mas sinergistas, né? Coadjuvantes na flexão do joelho. Tá bom, queridos? E agora, quando a gente olha de lado, só para ver a mesma coisa numa imagem mais esquemática, onde os nomes vão aparecer, é isso que eu queria. Então, ó, um gastrocnêmico, começa aqui é uma visão lateral, que a fíbula está aparecendo. Ó. Então, esse aqui é o ventre, ou a cabeça, né? Ventre é melhor. Lateral do gastrocnêmio. Ou gastrocnêmio lateral. Tá correto também dizer isso. Profundamente está o sóleo. Olha só como o sólio ele é mais fino, né? E, por outro lado, ele é mais largo, mais extenso. Ó. E como eles se unem para formar um tendão só, chamado de tendão calcâneo, que vai se inserir no tubérculo calcâneo. Né? Então, o tendão calcâneo, que eu não gosto desse nome, não, prefiro que você me diga tendão do tríceps da perna, tendão do tríceps solear, tendão do tríceps oral, porque diz onde ele vai, né? Que músculo está relacionado a ele. Esse foi o tendão que eu rompi agora na pandemia, escorreguei na piscina, rompi esse tendão, que já estava cronicamente inflamado, já bem destruído, ele acabou de arrebentar, eu acabei operando e foi bom. Serviu para eu resolver esse problema, né? Tá bem, pessoal? Então, vamos guardar aqui o tríceps solear, tríceps da perna, tríceps oral, dividido em 2 gastrocnêmios e 1 solear. Ação, flexão plantar. Mas os gastrocnêmios fazem também, olha que imagem preciosa, ó, dele chegando aqui em cima, ó, imagem preciosa, se inserindo logo acima dos côndilos femorais, de um lado e do outro. Por isso, ele faz também flexão do joelho. Essa imagem de estudo, né? Os gastrocnêmios fazem flexão do joelho. Só olhar a imagem que você entende.
Muito bem. Aí não se assusta, vamos tirar agora o tríceps solear da frente. Tirei, arranquei. Aí o que eu vou ver? Parece uma bagunça, mas eu vou simplificar, sem mentir, e vocês vão entender com facilidade. Primeiro, eu vejo um músculo de direção de fibras muito parecido com a do oblíquo externo do abdômen. As fibras vêm de cima para baixo, de lateral para medial. Vindo aqui, ó, do epicôndilo lateral do fêmur, chegam à tíbia, passam por trás da tíbia e envolvem a tíbia aqui, ó, medialmente, contornam e vão se inserir na frente da tíbia. Ali onde a pata do ganso se insere também, do lado da tuberosidade tibial. Então, eles estão envolvendo a tíbia. Vocês conseguem perceber isso? Né? As fibras do músculo poplíteo, está escrito aqui o nome dele, ó, poplíteo, tem essa direção oblíqua, e envolve aqui a tíbia de medial para anterior. Tá? Então, por isso, obviamente, pensa comigo, vocês já sabem isso, né? Se ele cruza o joelho, vem do fêmur até a tíbia, ao se contrair, com certeza, passando atrás do joelho, ele será um flexor do joelho. De pouquíssima potência, mas será. Agora, uma outra coisa que ele faz muito melhor é pelo fato de se fixar na tíbia pela frente, ao se contrair, girar a tíbia. Então, vou voltar para a figura e dizer aqui para vocês, olha só, ele está passando por trás da tíbia, contornando a tíbia e se inserindo lá na frente da tíbia. Então, quando ele se contrair, ele vai girar a tíbia para dentro, vai fazer rotação medial da tíbia. Isso aí é dito por alguns estudiosos aí do joelho como um movimento inicial de rotação que acontece no joelho para permitir que a seguir venha a flexão. Então, muitos autores que estudam biomecânica dizem que esse músculo ele é um destravador do joelho. Ele vai permitir que da flexão a gente comece, da extensão, a gente comece a descrever, a executar a flexão. Para isso, teria que haver uma pequena rotação medial da tíbia em relação ao fêmur, para que os ligamentos e as próprias estruturas ósseas aqui dessa região, ó, da eminência intercondilar, essa parte alta aqui, ó, entre os dois côndilos da tíbia, essa parte mais alta, para que isso, então, se ajustasse de maneira a permitir melhor que acontecesse a flexão. Tá? É considerado o músculo destravador do joelho. Então, esse é o poplíteo. Fibras iguais ao do oblíquo externo do abdômen. Lembra daquilo? Mão no bolso, lembra? Né? Cima para baixo, lateral para medial. E lembra que ele contorna a tíbia aqui embaixo e vai para lá na frente na tíbia. Por isso que ele faz rotação, senão não faria. Né? Além disso, por cruzar o joelho por trás de cima para baixo, ele é um flexor do joelho de pouquíssima expressão, mas é. Agora vamos descer. Essa é a cabeça da fíbula. Estamos descendo. Então, abaixo do poplíteo. Aí tem três coisas para a gente guardar. Tá? Uma central, chamada de músculo tibial posterior. Na frente tem o tibial anterior, cujo tendão está aqui. Ó, olha só o tendão dele aqui. Ó, se fixando no cuneiforme medial, na planta do pé. Então, ele passa por trás do tornozelo e vai se fixar na planta do pé. Pergunta idiota, né? Passando por trás aqui do tornozelo, se fixando na planta do pé. Quando se contrair, ele vai fazer o quê? Flexão plantar. Vai ajudar na flexão plantar. Tá? Se ele passasse pela frente do tornozelo, não por trás, fosse parar no dorso do pé, ele faria flexão plantar? Não, faria o contrário. Levantaria o pé, né? Levantaria o dorso do pé, faria flexão dorsal. Mas como ele vai para a planta do pé e está posicionado todo ele atrás dos ossos da perna, ele está fixado entre a fíbula e a tíbia, nos dois e na membrana interóssea. E o seu tendão corre pela planta do pé, pela sola do pé, e se fixa no cuneiforme medial, que é um daqueles ossos curtos da planta do pé, ou do pé. O que ele vai fazer é flexão plantar. Tá? Para isso, ele passa atrás, e muitos, só uma dica, tá? A gente tem um maléolo medial, que é um acidente ósseo da tíbia. Maléolo lateral é um acidente ósseo da fíbula, as duas bolinhas do tornozelo. Lembram disso, né? Então, os músculos flexores plantares estão todos atrás do maléolo medial para trás. Está passando por aqui. Muito bem. Aí agora, para tentar enganar a gente, mas não vai conseguir, porque eu vou explicar para vocês. Aí, além desse músculo, que é o tibial posterior, que é o central, existe um, para o lado do hálux, fixado, portanto, na tíbia,
um outro fixado na fíbula para o lado dos outros dedos. Mas olha o que acontece. Aquele que é lateral, fixado sobre a fíbula, tem o seu tendão se dirigindo caprichosamente para enganar a gente para onde? Para o hálux, que é o primeiro dedo do pé. Esse músculo, então, cujo ventre, cuja porção carnosa é lateral na perna, porque está fixado sobre a fíbula, tem o seu tendão indo para o primeiro dedo, e é o flexor longo do polegar, que no próprio, do polegar não, do hálux, né? No próprio pé, na planta do pé, existe o flexor curto do hálux, que está localizado na planta do pé. Então, isso aqui é para tentar nos enganar, mas não vai conseguir, né? O flexor longo do hálux é lateral na região posterior da perna. Olha, que estranho, né? E o outro músculo, que é medial, que devia ser o flexor longo do hálux, é o flexor longo dos outros 4 dedos. Ó. Então, vou mostrar o tendão dele devagarzinho, ó, vindo parar aqui nos outros 4 dedos. E qual é o terceiro tendão? O primeiro que eu mostrei para vocês, esse aqui é mais curto, o músculo do meio, que é o tibial posterior, que não faz nada nos dedos. Por quê? Porque não chega nos dedos, ele acaba aqui, ó, o cuneiforme medial, antes dos dedos. Então, ele não pode ser nada dos dedos. Tá? Se ele fosse mais longo e chegasse em qualquer dedo, ele faria flexão dos dedos. Então, todos esses, o tibial posterior, flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos, são todos eles flexores plantares do pé. Mas aqueles que chegam nos dedos, que tem nome, inclusive, que indica isso, flexor longo do hálux, flexor longo dos outros dedos, chamados de flexor longo dos dedos, pega os outros 4 dedos. Esses, além da flexão plantar, por atingirem as falanges dos dedos, vão até a falange distal, eles são flexores dos dedos também, além de flexores plantares. Então, todo mundo que for parar na planta do pé, passando por trás do tornozelo, vai fazer flexão plantar junto com o verdadeiro, o potente flexor plantar, que é o tríceps da perna, ou tríceps solear, ou tríceps sural. Tanto faz o nome que vocês colocarem, tá bom para mim. E lá em cima, em relação ao joelho, eu não vou esquecer nunca que os 2 gastrocnêmios atingem o fêmur, então fazem flexão do joelho. E que o poplíteo também atinge o fêmur, por isso ele também faz flexão do joelho. Mas que o poplíteo é mesmo, no fundo, um rotador medial da tíbia para destravar o joelho, permitir que a gente saia da posição de extensão para flexão. Tá? Coisas importantes e fáceis de entender. Então, aqui do lado da mesma imagem, um pouco só mais complicado de entender, mas é a mesma coisa, para mostrar que aquele nervo isquiático que veio lá de cima, ó, ele chega aqui, para inervar toda a musculatura da região posterior da perna. Tá? O nervo isquiático, aquele que veio lá da região glútea, aquele que surge logo abaixo do músculo piriforme, lembram? Ele chega até aqui na planta do pé. E aí, se eu tivesse esquecido de falar sobre o destravador do joelho, o músculo poplíteo. Olha ele aí de novo. Isso tudo vai ficar com vocês, então vocês vão poder acompanhar, quando forem estudar, revendo a aula. Tá? Agora vamos ver o que é a frente da perna, a região tibial anterior. A outra é a região chamada tibial posterior, um nome muito feliz, eu gosto de dizer isso sempre, né? Porque na perna existe a fíbula também. Mas é que nós vamos ver daqui a pouco que é um grupo de músculos relacionados só à fíbula, que fica situado lateralmente, e é por isso que a região tibial anterior, tibial posterior, acabou ganhando esse nome para deixar para o lado uma região que nós podemos chamar de fibular. Vamos ver isso com calma. Então, olhando de frente uma perna, olha o que eu vejo. Ó. Aí eu me surpreendo com o fato de que a face, vou usar os termos técnicos, vocês vão entender. A face medial da tíbia não tem músculo, olha só. É a parte dura aqui da canela. Só tem pele por cima dela. A tíbia, quando a gente corta a tíbia transversalmente, gente, ela é assim, ela é um triângulo, tá? Com a ponta virada para frente, de maneira então que tem uma face lateral, uma face medial e a face posterior, que seriam meus 2 polegares aqui, tá? Então, quando a gente cortar uma tíbia transversalmente, ela é assim, ela é triangular. E esse triângulo tem o bico virado para frente. Só isso que eu queria que vocês entendessem. Então, o que aconteceu? Olha, a face medial da fíbula é livre, né? Não tem nada. Mas lá em cima, no centro, existe a tuberosidade tibial,
onde chega o tendão do quadríceps femoral com o nome infeliz, né? De ligamento patelar, aqui da patela para baixo. Olha só. Onde chega aqui a pata de ganso, ó, medialmente, que é a junção do sartório com o semitendinoso e o semimembranoso, que vem lá de trás da coxa, vão fazer flexão do joelho, não extensão. O quadríceps femoral, que vem exatamente aqui na linha média, né, na frente da tíbia, esse é extensor do joelho, que não passa atrás, só na frente. E aqui atrás, ó, como a fíbula fica situada ao lado e para trás da tíbia, o bíceps femoral que se insere aqui na tíbia, olha a sutileza, gente, junto com as fibras finais, ó, que são arqueadas aqui do trato iliotibial. Ó. Olha como esse arqueamento do trato iliotibial aqui é bem simétrico ao da pata de ganso. Ó. Só é um pouco mais alto, né? Mas é bem simétrico. Então, esse mecanismo, né, a junção do bíceps femoral e com o trato iliotibial se inserindo aqui lateralmente na tíbia, né, faz com que esse grupo, essas duas coisas, o trato iliotibial, se for acionado para cima, né, e o músculo bíceps femoral sejam flexores do joelho, por causa desse arranjo aí. Tá? E a figura foi feita para mostrar outras coisas, mas é tão didática, né, que a gente tem que aproveitar isso. Aí vamos descer? Bom, aí o que eu vejo? Aí eu vejo aqui um músculo fixado sobre a face lateral da tíbia, ó, esse aqui. Um tendão bem poderoso, ó, bem robusto, que vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai se inserir aqui na base do primeiro osso metatarsal. Eu vou lembrar para vocês, vocês não terem que voltar na aula de ossos agora, né? Os ossos curtos do pé são os ossos chamados de ossos do tarso. Depois vem ossos longos, antes dos dedos, né? Esses 5 ossos longos que vêm depois dos ossos curtos do tarso são chamados de ossos do metatarso, ou metatarsais. Então, o tibial anterior vai se fixar aqui, à frente, na base do primeiro metatarsal. Por isso ele está cruzando, o que interessa para nós, na verdade, cruzando o tornozelo pela frente, estão vendo? Então, o que esse músculo vai produzir como ação? Se ele vai da tíbia até o pé, cruzando o tornozelo pela frente. Vai levantar o pé, fazer flexão dorsal do pé. Da mesma maneira, olhem comigo aqui, eu vou passar na imagem esquemática, olha só. O tendão, perdão, o músculo tibial anterior, que aqui tem os nomes, tá? Indo se fixar aqui embaixo, ó, na base, primeiro metatarsal, e às vezes pega aqui, ó, o cuneiforme medial, tá? Lembra, né, que são 3 cuneiformes, medial, intermédio e lateral? O cuneiforme medial, às vezes ele também recebe aqui um pouquinho de fixação do tendão. Eu vou mostrar o tendão de novo. No meio do caminho ele pode se fixar aqui no cuneiforme medial, mas com certeza ele vai se fixar sempre aqui na base do primeiro metatarsal. Por isso ele é um flexor dorsal do pé, mas que não faz nada nos dedos. Por quê? Porque ele não chega nos dedos. Aí depois quem é que vai aparecer? É aqui, não tem aquela enganação de trás. Aqui o músculo intermediário, situado na frente da perna, vai para o hálux. E o músculo lateral vai para os demais dedos, os outros 4 dedos. Então, se existe um músculo passando por cima, pela frente do tornozelo e chegando no pé por cima, pelo dorso do pé e alcançando os dedos, em relação ao tornozelo, como ele passa por cima, pela frente e por cima, ele vai levantar o tornozelo, vai fazer flexão dorsal. Mas se ele alcançar os dedos por cima dos dedos, ele vai fazer o que nos dedos? Extensão dos dedos. Quem alcança os dedos por baixo faz flexão dos dedos. Vou fazer assim, ó. Quem alcança por trás, por baixo, flexão. Quem alcançar por cima e pela frente faz extensão. Né? Então, esse aqui é o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Que nesse caso aqui estão numa posição mais razoável, né? O mais medial é o do hálux, o mais lateral dos dedos. E o tibial anterior vem lá de cima. Ó. Notem aqui o maléolo medial da tíbia. Com todos esses músculos que eu falei para vocês, passam à frente do maléolo medial. Entre os dois maléolos, o da fíbula, perdão, da tíbia e o da fíbula. Ó, aqui, ó. Entre os dois, na frente. Então, esse é o trecho por onde passam os flexores dorsais,
portanto, os flexores dorsais do tornozelo e os flexores, perdão, e os extensores dos dedos. Estão cruzando o tornozelo por cima e para frente, como essa imagem mostra. Eles são mantidos em posição por esse conjunto de fibras aqui, ó, transversais, fazendo um Z mais ou menos aqui. Eles chamam de retináculo, faz uma rede, né? Para manter em posição, retináculo dos extensores. Não é à toa que o nome é retináculo dos extensores. E todos esses músculos aí são extensores, né? Dos dedos. Embora façam no tornozelo flexão dorsal. Tá? Então, aqui é bom ter um nome, ó, gente. Ó, tibial anterior, extensor longo dos dedos. Está em inglês, mas dá para ver. Está em latim, né? Mas dá para ver. E uma coisa que eu esqueci, foi bom mostrar. Extensor longo do hálux, que é o nome do primeiro dedo, olha aqui, né? Já tinha mostrado. E esquecendo de dizer que, com frequência, do extensor longo dos dedos, partem tendões para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Isso aí vocês já sabiam. Mas muitas vezes sai um tendãozinho a mais aqui, ó, que vai se fixar na base do quinto metatarso. Né? O tibial anterior se fixa na base do primeiro metatarso. Esse que se fixa na base do quinto metatarsal recebe um nome esquisito aí, quando a gente olha pela primeira vez, de terceiro fibular. A gente vai dizer, terceiro fibular? Eu não vi o primeiro nem o segundo, por que nesse nome? Vamos entender já já. Tá? Mas o que é o terceiro fibular? É um conjunto formado por algumas fibras musculares que vão se unir num tendão e que não vai para nenhum dos 4 dedos laterais do pé, e sim para a base do quinto metatarsal. Então, se não vai para os dedos, esse tendãozinho especial não é um extensor dos dedos, porque não vai para o dedo, né? Ele vai só ali para o quinto metatarsal. Então, ele continua a ser um flexor dorsal do pé, mas não é o extensor dos dedos. Vamos entender por que esse nome de terceiro fibular agora. Ó. E quando a gente olha de lado e encontra aqui a cabeça da fíbula, aí eu vou usar isso como referência para ir relembrando as coisas, né? Ajudando a vocês de propósito. Tá? Lavagem cerebral no bom sentido. Né? Olha só, para trás eu vou ver o solear, que é fino e extenso, e os gastrocnêmios, se juntando no tendão do tríceps da perna. Olha só, já sabia disso, né? Na frente eu vou ver o tibial anterior, ó, como também é um músculo poderoso, com um tendão grande. Né? E depois vou ver aquele conjunto que tem o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos, com um tendão para cada dedo. E vou ver que um tendão a mais apareceu aqui, vindo do extensor longo dos dedos, que não foi para os dedos, foi para a base do quinto metatarso, que ele se chama terceiro fibular. Já falei isso tudo, de propósito. Aí agora, se eu olhar aqui a base, acabei de inverter a maneira como eu ia mostrar. A base do quinto metatarsal, além de ver o terceiro fibular, eu vejo mais 2 tendões aqui, olha só, estranho. Ó. Se eu for acompanhando esses 2 tendões, eles vão parar em músculos que estão fixados aqui na fíbula. O primeiro, esse aqui, é o fibular longo, que o tendão dele é longo. E parece que acabou aqui, mas não acabou não, tá? Por baixo dele, ó, você vê de um lado e vê do outro. Isso lembra muito uma coisa que a gente já viu. Lembra o semimembranoso por baixo do semitendinoso. Aí você vê o tendão semitendinoso e o semimembranoso por baixo mais largo, lembram? Na região posterior da coxa? Muito bem, na região femoral posterior. Olha aqui como nos fibulares acontece a mesma coisa. Né? O fibular longo é superficial ao fibular curto, que é esse aqui, ó, que está por baixo dele, ó, de um lado e do outro, dá para ver. E o fibular curto, assim como o semimembranoso, tem um sulco para o tendão do fibular longo deslizar. Assim como acontece, o semimembranoso tem um sulco onde se ajusta perfeitamente o tendão do semitendinoso, na região femoral posterior. Bom, aí olhando aqui, eu tenho uma impressão falsa de que os 2 tendões vão se fixar no mesmo lugar, na base do quinto metatarso. Mas não é. Quem se fixa aqui na base do quinto metatarso são 2. Aquele nome esquisito, terceiro fibular, e o fibular curto, o mais profundo aqui. O fibular longo, onde vai parar? Daqui a pouco eu vou mostrar. Tá? Já que apareceu aqui, sem nenhum compromisso, mas só para vocês verem o porquê dos nomes, ó, aqui no dorso do pé, vocês estão vendo um músculo com fibras paralelas, e que é curto, né? Porque ele fica só aqui no pé.
essa extremidade distal deles se desdobra em tendões que vão parar em cada um dos dedos. Esse aqui é o extensor curto dos dedos, por isso que o de cima, que veio lá da perna, e que tem também 4 tendões, um para cada dedo, é chamado de extensor longo. Tá? A musculatura do pé não vou querer que vocês guardem, não, porque o treino para elas é flexão e extensão dos dedos, basicamente. Isso é feito só em fisioterapia, para recuperação de lesão de tendão. Aí tem exercícios em que você pisa num pano de chão, né, e vai com os dedos do pé fazendo flexão, flexão, flexão para esse pano deslizar. Depois vai fazendo extensão para empurrar ele de volta para a posição original. Mas na educação física, o que vocês vão treinar, na verdade, né, é flexão plantar e flexão dorsal, tá, queridos? Então não vamos também tomar o tempo de vocês com o que não interessa. Vamos continuar olhando isso? Ó, a colinha com os nomes. Tudo que eu falei aqui com os nomes. Tá? Tudinho. Do mesmo jeito. E aí agora vamos matar a charada. Onde vai parar o tendão do fibular longo? Porque olhando de lado ele parece mais curto do que o outro que você chamou de fibular curto. Como é que ele é mais curto e você chamou outro de fibular curto? Vamos ver isso aqui agora. Um close só nos fibulares, fibular longo é o mais superficial. Sumiu o tendão, não estou vendo por onde foi. Fibular curto é o de baixo, cujo tendão vem para a base do quinto metatarsal. Agora vamos olhar aqui a planta do pé, a sola do pé por baixo. Aí sim, olha o fibular longo vindo daqui, ó, passando atrás do marelo da fíbula e indo parar, cruza aqui ó, a base do quinto metatarsal. Aí ele cruza em diagonal, olha só que coisa danada, ele cruza em diagonal toda a planta do pé para ir se prender lá do outro lado, o cuneiforme medial e na base do primeiro metatarsal, né? No mesmo lugar em que se fixava o tibial anterior, né? Só que o tibial anterior vem por cima do pé, não pela planta, vem por cima. Mas se fixa no mesmo lugar, no cuneiforme e na base do primeiro metatarsal, o tibial anterior. O fibular longo faz isso, mas vindo por aqui, ó, pela planta do pé. E aí, por causa disso, ele faz uma coisa que eu vou aproveitar e vou falar agora, né? Que é o momento para eu dizer. Na hora que ele se contrair, além de fazer a flexão plantar, porque passa atrás do maléolo. Ó. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer o pé descer. Né? Ele ajuda na flexão plantar. Não é importante como o tríceps solear, mas é um flexor plantar, porque passa atrás do tornozelo. Mas como o fibular longo vem aqui por baixo do arco medial do pé, como vocês estão vendo, e vai se fixar lá no primeiro metatarsal e no cuneiforme medial, ele também vai ajudar um movimento que ele nem imagina que pode existir, que é levantar o arco lateral do pé. Lembra na aula de pé que eu falei que o pé tem um arco lateral, medial e um arco transverso? Né? O arco lateral é levantado pelo fibular longo, porque o tendão dele passa por baixo do arco lateral para alcançar o primeiro metatarsal. Entenderam isso, gente? Então, esse movimento que levanta o arco medial se chama eversão, vira a sola do pé para fora. Tá? E aí, para acabar, eu queria dizer para vocês que toda essa inervação que eu mostrei em parte, que agora eu vou completar, ela se origina de um conjunto de nervos espinhais que partem aqui, ó, do canal vertebral, são pares, por um lado e para o outro. Esses vários nervos aqui se misturam, trocam fibras entre si. Essa mistura faz com que a gente deva chamar isso aí de um plexo nervoso. É diferente, por exemplo, aqui, olha só, um nervo que passa embaixo da costela, como não se misturou com ninguém. Esse outro aqui, não se misturou com ninguém. Da coluna lombar para baixo, todos os nervos que saíram da coluna se misturaram aqui, trocaram fibras. Isso, então, gerou o que a gente chama de um plexo, que aí tem um nome, vocês vão guardar, é fácil, plexo lombosacro. Por quê? Ele é composto pelas raízes, pelos nervos espinhais, que surgem, como vocês já falaram, como eu já falei de coluna para vocês, posso dizer, né? Surgem dos forames intervertebrais que há nas vértebras lombares e depois dos forames sacrais. Lembra que no saco tem forame sacral anterior e posterior? Pélvico e dorsal? É dali que eles saem, olha só. Aqui eu estou vendo os forames sacrais pélvicos anteriores, os nervos saindo aqui. Ó. Tá? Então, o que é o conceito de plexo? É quando esses nervos espinhais que vieram da medula espinhal, que está guardada, protegida ali no canal vertebral, esses nervos saem pelos forames intervertebrais
e aí se misturam uns com os outros. Quando eles se misturarem, houve a formação de um plexo. Tá? Nós temos dois grandes plexos, um para o membro superior, que é o plexo braquial, e um lá para baixo, para o membro inferior, que é o plexo lombosacro. Aí dessa mistura vão resultar três nervos que eu quero que a gente conheça. O primeiro é esse aqui, ó, que cruza o ligamento inguinal por baixo e vai parar na coxa, que é o nervo do quadríceps femoral, tá? Do músculo mais importante para a extensão do joelho, que tem vagentes, reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. Um outro nervo importante é este aqui, ó, metade verde, metade amarelo, né? Porque aqui vocês veem as origens em cores diferentes. Isso não interessa, mas é bom porque isso explica porque esse nervo que surge como uma coisa só, na região glútea, que vocês já viram, vocês não estão percebendo que é ele, mas vocês já viram, é o nervo esquiático, que aparece logo abaixo do músculo piriforme. Olha como ele está com duas cores aí, sabe por quê? Porque lá na perna, no final, cada uma dessas cores vai para um lado. Uma vai dar origem ao nervo tibial, outra ao nervo fibular, usando os nomes dos ossos da perna. Então vamos olhar aqui, numa imagem um pouquinho menos didática. Desses aqui eu quero que vocês percebam só que o nervo femoral ele surge aqui, ó, entre o psoas menor mais o psoas maior e o ilíaco, né? Onde o ilíaco e o psoas e os dois psoas vão se juntar para formar um músculo ilíaco-psoas. Nesse sulco aqui ele aparece. Ó. Ele vai, olha ele aqui desse lado também, ele vai em direção à coxa para inervar o quadríceps femoral. Então, olha ele aparecendo aqui, ó, nervo femoral. Se eu tirar o músculo sartório da frente, eu vejo que o nervo femoral que chega aqui espesso, né, calibroso, parece que vai ser um nervo longo, ó, rapidamente ele se ramifica, porque ele fica aqui, ele se limita ao quadríceps femoral. Então, rapidamente ele tem que se desmanchar em vários ramos e vão estimular todos os vastos do quadríceps femoral. Aí aqui aparece outra coisa que eu queria mostrar, mais um nervo daquele plexo que eu quero comentar para vocês, atravessando o forame obturado, que é aquele buraco que existe no osso ilíaco, está o nervo obturatório, né? Lembra? Atravessa o forame obturado, por isso o nome é obturatório. Este é o nervo do compartimento medial da coxa, portanto, de toda a musculatura adutora, toda ela que eu comentei. Pectíneo, adutor longo, abaixo do adutor longo, o adutor curto, abaixo do adutor curto, o adutor magno, e bem medialmente aquele músculo vertical, que é uma fita, chamada de grácil. A inervação deles todos depende do nervo obturatório, que tem esse nome porque atravessa o forame obturado. Tá? Então, guardamos dois nomes, nervo femoral e nervo obturatório. Nervo femoral do compartimento anterior. Nervo obturatório do compartimento medial, onde estão os adutores. E o nervo ciático, que eu já insinuei, aquele que estava em verde e amarelo, que vai aparecer de novo daqui a pouco, é o nervo de toda a região posterior. Região glútea, região femoral posterior, região posterior da perna. Tá? Muito bem, então vamos ver isso aqui. Olha lá. O nervo femoral e aqui o nervo obturatório. Tá? A segunda imagem não acrescenta grandes coisas, só tirou o sartório da frente, mas agora sim eu acho que aqui ficou melhor. Ó. Nervo femoral, nervo obturatório para os adutores, nervo femoral para o quadríceps femoral. Tá? E o sartório também. Lembra aquele sartório que cruza aí na frente? Olha aqui, ó. O sartório cruzando em diagonal e recebendo aqui a inervação do nervo femoral. Estão vendo? Tá? Só para confirmar isso. Muito bem, e atrás, qual é o nervo de trás? É aquele que surge no espaço glúteo inferior, que fica onde? Logo abaixo do músculo piriforme, na região glútea. E que desce aqui e que, em um dado momento, se divide em um ramo para a cabeça da fíbula, que é o nervo fibular, e um outro que segue aqui atrás, chamado de nervo tibial. Tá? Então, o nervo isquiático no joelho, em algum momento, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, vai se dividir, na verdade, separando, né, dois nervos que estão já desde a sua origem, são fibras que não se misturam, estão só correndo lado a lado, vai separar esses dois nervos, o lateral é o nervo fibular, o medial o tibial. Para que músculos que vão esses nervos? Pergunta idiota, né?
se eu estou com um nervo circulando aqui por trás, na região femoral posterior, qual é a musculatura aqui de trás? Os flexores do joelho. Quais são? Vamos relembrar: bíceps femoral, cabeça curta e longa, semimembranoso, semitendinoso. Então, todos esses são dependentes do nervo esquiático. Quando eu chegar aqui no joelho, aí eu vou para a perna, né? Na perna a gente sabe que tem a musculatura posterior da perna. Mas vamos olhar aqui na coxa, ó, o nervo ciático descendo e já se dividindo aqui bem alto, ó, em ramo tibial e ramo fibular. Nervo também tem ramo, igual a artéria, tá? Então, uma ramificação dele é o nervo tibial, a outra lateral é o nervo fibular. Tá? E aqui está junto, ó. Que músculo é esse? É o piriforme. Por quê? Porque o nervo surge no espaço glúteo inferior. Fica onde? Abaixo do músculo piriforme. Olha aqui, na foto e no esquema. Ó. Mesma coisa. Você não tem dificuldade. Aí guarda isso. Agora com atenção para não se enrolar numa bobagem. Tá? Eu estou vendo aqui o nervo fibular, que é esse aqui, ó, a ramificação lateral do esquiático, ó, vindo aqui para a cabeça da fíbula, vindo aqui por trás, ó, contornou a cabeça da fíbula, vai aparecer lá na frente. Vamos olhar? Olha ele aparecendo aqui. Ó. Contornou a cabeça da fíbula, apareceu aqui na frente. Aí esse momento aqui é muito importante. Vocês entendam uma coisa extremamente simples. Olha só. Nesse momento, o nervo fibular se bifurca e faz o seguinte. Ele deixa um ramo aqui para atender aos músculos fibulares. Que músculos são esses? Fibular longo e curto. E continua com outro ramo que vai mais para frente, chega mais à frente e vai atingir o músculo tibial anterior e aquela camada profunda, né? Extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. Lembra? Estão lá no fundo. E até o tal terceiro fibular. Então, por isso, olha o que eu vou dizer agora. O ramo do nervo fibular que vai mais adiante e mais profundamente, até chegar na região anterior, é chamado de ramo profundo do nervo fibular. E o ramo que fica aqui, do lado da fíbula, na musculatura fibular, é chamado de ramo superficial do nervo fibular. Então, o que eu vou dizer agora sobre esses nervos, e vocês vão entender com toda facilidade. A inervação da região tibial posterior, onde estão quem? Onde está o tríceps solear, onde está o flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, onde está o tibial posterior. Essa inervação depende do nervo tibial. Só ele. A inervação dos músculos da região tibial anterior, que músculos são esses? O músculo tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, lembram desses músculos? Vai depender de um ramo do nervo fibular. Olha como engana a gente, né? Vai lá para frente. Esse ramo é aquele que se aprofunda para alcançar os músculos mais anteriores. Por isso é chamado de ramo profundo. E a musculatura lateral da perna, que são os músculos fibulares, fibular longo e curto. Quem é que inerva? É o ramo superficial do nervo fibular. E ficou ali bem superficialmente, bem lateralmente sobre a fíbula, no meio desses dois músculos, o fibular longo e o fibular curto. Tá? E é assim que a gente tem aqui uma perna cortada. A parte de baixo não é muito importante, não. Aqui eu uso isso para falar para vocês sobre septos, lembram, né? Mas aqui o que eu quero que vocês vejam são os três conjuntos. Olha que bacana. Aqui a tíbia, aqui a fíbula. Tá? Então, aqui na frente, ó, tem a artéria, a veia e o nervo dos músculos anteriores da perna. E o nervo que vem para cá, eu acabei de aprender, tem um nome para me enganar. É fibular profundo. Lá atrás, aí nós vamos ver, que ficam lá atrás a artéria, nervo tibial, e para o lado aqui dos fibulares, ao lado da fíbula, o ramo superficial do nervo fibular. Então, quando eu falar de artéria e veia, eu vou acrescentar aqui as artérias e as veias, que vocês estão vendo, para não complicar muito agora. Vamos então tentar ver quem são esses músculos, aproveitar esse exercício, é um corte transverso da perna. Aqui é atrás e aqui é a frente. Por que eu sei disso? Isso. Porque eu sei que uma das faces da tíbia, a face medial, ó, não tem músculo, só tem pele em cima dela. Pele, tela subcutânea, e aqui já está o periósteo. Então, isso aqui eu sei que é anterior. A fíbula é lateral e fica um pouco mais para trás, está tudo batendo, né? Então, quais são os músculos de trás? Ó, os dois gastrocnêmios,
que se juntam ao solear e formam o tríceps solear. Olha ele aqui cortado, olha que interessante, né? Depois, na camada profunda, lembra que aquilo eu falei que ia aparecer para enganar a gente atrás, né? O flexor longo do polegar ia ser o músculo lateral, que no meio ia estar o tibial posterior. E o flexor longo dos outros dedos todos ia estar situado mais medialmente, para não nos confundir, né? Os tendões se cruzam e vão para o lugar certo no final. E aqui na frente, o que eu vejo? Lateral à fíbula, existe o fibular longo, que é o mais superficial, lembra, né? E o fibular curto, que é o mais profundo. Quais são os 3 músculos aqui da frente que eu já mostrei para vocês? E que esses não enganam tanto a gente assim, né? O flexor longo do polegar, mais medial. No meio do caminho, o flexor longo dos dedos. Flexor não, extensor, que está na frente. E o mais lateral de todos, o extensor longo dos dedos. Então vamos repetir aqui, né? Tibial anterior, extensor longo do polegar e o mais lateral, o extensor longo dos dedos. Na região tibial anterior, a ordem engana menos a gente, né? Mas mesmo assim você está arriscado a pensar que o do meio é o tibial anterior, né? É tentador, já que aqui atrás, ó, o do meio que é o tibial posterior, né? Ó, tibial posterior atrás, esse aqui deveria ser o tibial anterior, mas não é. O tibial anterior está aderido à tíbia, esse aqui é o mais medial. Depois no meio, extensor longo do polegar, depois bem lateral, ó, logo à frente da fíbula, extensor longo dos dedos. Estou repetindo de propósito, para facilitar a vida de vocês. E aqui é uma peça anatômica mostrando a mesma coisa. Deixa eu voltar, perdão. Tá? Olha aqui, que nervos são esses? Esse aqui é o nervo fibular, deixando o ramo superficial nos músculos fibulares, curto e longo, e o ramo profundo que vai se dirigir para frente para estimular a musculatura da região tibial anterior. Olhando agora a região tibial posterior por trás, o tríceps da perna, os 2 gastrocnêmios, tudo que você já sabe, olha como fica fácil, né? Tiro o gastrocnêmio da frente, vejo aqui por baixo o solear, ó. Aqui ainda é gastrocnêmio, tá? Vejo o solear aqui. Tiro o solear da frente, aí vejo, ó, já os ossos, né? A fíbula lateral, a tíbia medial. E aqui dá para a gente ver a posição dos músculos direitinho, né? Esse aqui, então, olhando por trás, lembra? Por trás para enganar, trocado, né? No meio, tibial posterior. Aí o medial que você jura que vai para o hálux, né? Não vai para os outros dedos, é o flexor longo dos dedos. O mais lateral aqui é o flexor longo do hálux. Então, atrás é trocado, lembra disso, né? No meio, tibial posterior. Lateralmente, flexor longo do hálux. E medialmente, flexor longo dos dedos, cujos tendões se cruzam. Todos os tendões passam atrás do maléolo medial. Portanto, todos esses músculos são, lembram, flexores plantares, e os que chegarem aos dedos vão ser flexores dos dedos. Aqui uma imagem em esquema, equivalente à última foto que eu mostrei, com o nervo tibial chegando aqui, ó, bem profundamente. Ele é responsável pela musculatura da região tibial posterior. Novamente, ó, no meio, músculo tibial posterior. Lateralmente para enganar o tendão não, o músculo, né? Flexor longo do hálux com seu tendão aqui, ó, indo para o hálux. E bem medial para enganar a gente, o flexor longo dos dedos com seu tendão que não vai para o hálux, vai para os outros 4 dedos. Então nunca mais vocês vão esquecer isso, tá, gente? Então amanhã, 10 horas, eu mostro para vocês, do mesmo jeito, dividindo em regiões anteriores, posteriores e tal, dando uma atenção especial aqui ao ombro, eu mostro para vocês a musculatura do membro superior, discuto um pouquinho de inervação de maneira assim, bem simples, como eu fiz agora, então, para vocês entenderem quais são os grupos musculares, quais são as ações desses grupos, serem capazes de prever essa ação, baseada na posição dos músculos, e conhecer como é que é a eletroestimulação deles, ou seja, qual é o nervo que estimula essa musculatura, porque não adianta nada o músculo estar inteiro, bem posicionado da maneira correta, íntegro, sem a estimulação que faça ele se contrair, não é verdade? Foi o que a gente viu na primeira aula, aquela geral sobre músculos. Então, eu vou tentar ir mostrando para vocês onde estão os nervos que estimulam esses grupos musculares. Tá bom, pessoal? Então, até amanhã. 10 da manhã. Dê uma folga para vocês amanhã. Tá? Um abraço. Tchau.